Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora do depoimento do ex-ministro Carlos Lupe na CPMI do INSS no dia de ontem. Vamos ver aqui como que foi. Me parece que ele tentou fugir muito das respostas, tentou falar que não era responsável por nada, que mesmo tendo assinado documentos, a responsabilidade não era dele, que assinou documentos de renovação dos contratos com as empresas sem saber do que acontecia com as empresas, tudo mais e tal. O que destaca pra gente é que, na verdade, depois daqueles dados que a gente colocou aqui no outro vídeo do INSS sobre as denúncias que foram feitas de pessoas que estavam reclamando que aquelas coisas estavam sendo colocadas dentro da sua folha de pagamento do INSS, que no governo do ano de 2022, que foi o último ano do governo Bolsonaro, foram 945. E no ano de 2024, ou seja, o segundo ano do governo Lula, foram mais de 190 mil. A gente vê que realmente existia um esquema muito organizado, tanto envolvendo os sindicatos, quanto envolvendo também o próprio INSS. Gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então a notícia é essa aqui da CNN. Lupe nega ligação e diz que não sabia da dimensão das fraudes. Ex-ministro da Previdência prestou depoimento nesta segunda-feira ao colegiado que investiga desvios em aposentadorias. A CPMI do INSS, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupe negou relação com o esquema de descontos a aposentados e admitiu que não sabia da real dimensão das fraudes. Em depoimento, Lupe afirmou que teve conhecimento pela primeira vez de casos de descontos irregulares em março de 2023. O ex-ministro ressaltou que, à época, a pasta do INSS e o INSS agiram em cooperação com a PF, mas que não tinha ciência da dimensão do esquema. Questionado sobre o porquê de não ter optado por uma suspensão cautelar dos acordos com as entidades, Lupe reforçou que as apurações ainda estavam em curso e que só soube do tamanho do problema instalado no INSS depois da investigação da PF. Vejam bem aqui, amigos, uma questão gravíssima que a gente tem que colocar é o seguinte: se pairava dúvida, por que ele não suspendeu os contratos? Se você tem dúvidas sobre a conduta de uma empresa, de um sindicato ou de quem quer que seja, a primeira questão que a gente faz é: vamos suspender tudo até que seja provado que não tem nenhum problema. A conduta dele foi, qual foi? Foi conduta contrária dessa. Não, vamos manter tudo até que fique provado que tem problema. Mas se tiver provado que tem problema, a gente suspende. Vem que não tem lógica nenhuma. Eu tenho um vídeo aqui do deputado Marcel Van Hatten fazendo perguntas para ele, e eu gostaria de rodar esse vídeo aqui para vocês. Que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as... Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder o senhor. Não, mas é uma pergunta. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Que um ministro da Previdência não soubesse do que acontecia sob as suas barbas no INSS. 6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Para começar, o senhor disse que a única renovação, em resposta à senadora Elisiane Gama, o único acordo de cooperação renovado enquanto o senhor foi ministro, foi com a BSP 2023. O senhor disse isso, está na nota taquigráfica. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? Claro. O senhor. Sindinap foi renovada. Não, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era?
Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. Vocês veem que ele está sendo ali apertado, né? Nitidamente, mas ele continua negando. Você vê que ele tem o documento ali. Falta pouco esfregar o documento na cara dele. E mesmo assim ele está negando ainda. Olha só uma fala dele aqui. Sou sincero em dizer, talvez minha maior falha tenha sido essa. Não dar dimensão ao tamanho do rombo que era isso, afirmou o ex-ministro aos parlamentares. Nós tínhamos 5.000 denúncias apresentadas que estavam sendo investigadas. Agora apareceu um montante, são dezenas, são milhões até. Disso eu não tinha noção. Só se foi começar a tomar noção disso a partir de, pela primeira vez, a Polícia Federal fazer a investigação e colocar isso à tona, sem arquivar o processo, completou. Então vejam bem, nós tínhamos 5.000 denúncias apresentadas e mesmo assim ainda se mantinha o contrato ainda com as empresas, com os sindicatos. É óbvio que esse tipo de coisa estava sendo mantida porque tinha um interesse ali, todo mundo parte da mesma coisa. Isso parece que está muito claro para mim, né? Que eram todos parte da mesma coisa. Basta a gente ver, como eu falei, o nível de denúncias de passar de 945 no último ano do Bolsonaro para 190 mil no segundo ano do Lula. Só isso já fica muito claro, já demonstra como que a quantidade de denúncias foi gigantesca, explodiu. Não tem comparação o número 945 com 190 mil. Além disso, eu queria mostrar um outro vídeo aqui para vocês que mostra como que ele estava o tempo todo ali com o advogado dele do lado, cada resposta tomando cuidado extremo, ou seja, ele não pode simplesmente chegar e falar a realidade. Ele tem que ser orientado ali o tempo todo para dar a resposta mínima possível para que ele não se incrimine. Olha aqui. Tinha ou não tinha conhecimento dessas adesões em bloco? Não tinha. Ponto. Obrigado. Deixa eu perguntar outra coisa ao senhor. Era só um minutinho. Eu vou continuar com muita tranquilidade, mas o advogado não está permitido que o senhor dê respostas a ele como o senhor está fazendo no papel. Isso foi colocado com muito... Não. Eu acabei de ler. Sim, mas ele... Então, aqui, olha, por gentileza, o senhor pode dar para ele dados técnicos, datas, mas o senhor não pode dar respostas para a testemunha. Por gentileza. Se puder, eu gostaria que o senhor... Então vocês veem, você viu que ali no comecinho ele parou a resposta do Lupe. Por quê? Porque o advogado estava falando na orelha dele lá. Exatamente, ó, fala isso e tal. E aí ele pegou e fez essa colocação aí de, olha, pode dar dados, pode dar datas, mas você não pode dar respostas completas a ele. Então vejam bem, é uma situação muito difícil quando você vê que o governo Lula agora não tem como fugir dessas acusações, dessa questão da CPMI e do INSS. Não tem como. As denúncias são muito grandes e não tem como imputar isso ao Bolsonaro. É só a gente lembrar daquele dado que eu coloquei para vocês agora há pouco. Quando estava no último governo do Bolsonaro, ou seja, digamos que era para quando o esquema era para estar bombando, teve 945 denúncias de pessoas reclamando que tinha descontos indevidos em suas folhas de pagamento. No segundo ano do governo Lula, esse número de denúncias, ou seja, pessoas que reclamaram de fato, 190 mil pessoas. Isso para não falar de todas aquelas outras que não reclamaram. Então fica claro que a colocação dele está muito... ele não pode falar a verdade, porque se ele falar a verdade, ele se incrimina totalmente. É isso, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.